Pai do Senhor, amada igreja, uma boa noite. Mais uma vez temos o privilégio de nos reunirmos em torno da palavra do Senhor. E nas últimas semanas nós temos escutado nas pregações a respeito de privilégio. E de fato, se eu e você pararmos para analisar quem somos e quem é o nosso Deus e tudo aquilo que Ele fez e criou, realmente nós somos privilegiados. Temos que, em todo tempo, nos lembrarmos disso e levar aquilo que é honra, glória e louvor para aquele que é devido, que não somos nós. O homem tem a tendência de trazer a glória para si e esquecer que nós não devemos ser centrados no homem, mas termos um culto racional e cristocêntrico. Nós não temos nenhum mérito em tudo que fazemos e tudo que fazemos tem que ser pelo Senhor, para que a honra, a glória e o louvor seja dado a Ele. Então, mais uma vez, nessa noite, somos privilegiados de podermos compartilhar daquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas. Já convido você, amado irmão, amada irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 124. Temos aqui o título, Só Deus pode livrar o seu povo. E, de fato, nós temos que confiar e temos que andar em todo o tempo entendendo que somente o Senhor pode fazer algo por nós. Ainda que os nossos sentimentos e aquilo que temos como entendimento muitas vezes nos engane a ponto de nos deixar duvidosos quanto a essa questão, que nós possamos em todo o tempo trabalhar os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, pedindo que o Espírito Santo nos mostre e nos convença de fato que todas as coisas são feitas por Deus. Diz a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado por sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Fica bem fácil de nós entendermos que o salmista estava passando por um momento difícil e nesse momento ele viu o livramento do Senhor em todas as questões aqui. E isso, quando meditava na palavra, remetia ao que nós estamos vivendo. Nós passamos por alguns ciclos esse ano. Começamos o ano até março de uma maneira, de março em diante, por conta da pandemia, de uma outra forma, e agora, agosto, setembro, começamos a ter o retorno das nossas atividades, seja elas no trabalho, alguns no estudo, e principalmente focando na questão de nós podermos estar juntos, adorando o Senhor, louvando o Senhor, dobrando os nossos joelhos. E em todo esse tempo, por mais que nós esqueçamos, o Senhor nunca esqueceu de cuidar de cada um de nós. Muitos tombaram, é verdade, mas tudo isso teve um propósito e nós temos que crer nisso. Isso é a fé. Temos que carregar a nossa cruz, sabendo que o Senhor tem o domínio sobre todas as questões e situações. Então, assim como o salmista passou por um momento difícil, e nós também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, temos passado e superado, e passando por esses ciclos, estamos chegando num novo ciclo, e pedimos ao Senhor que o Senhor abrevie o tempo para podermos estar juntos na casa dEle, reunidos, principalmente pelos nossos filhos, que é um motivo de grande preocupação, acredito de todos, que apesar de nós estarmos em nossos lares e termos levado a palavra, termos acesso à palavra, é fato que eles precisam estar junto conosco, buscando, adorando, louvando o Senhor, aprendendo a sua palavra, compartilhando do corpo de Cristo. Mas esse momento irá chegar e temos que crer nisso, tendo fé, sabendo de novo
que em todos esses momentos o Senhor nos livrou, e com mão forte, não da forma que nós muitas vezes, me livrou, mas ficou aquilo, não, sempre, em todo momento, creia, tanto eu, você e eu, temos que crer que o Senhor com mão forte tem nos tirado e tem nos livrado de coisas que nós nem imaginamos, e com certeza isso já tem acontecido, e se nós tivermos a oportunidade de testemunharmos nesse período tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado em nossas vidas, e muito mais e maior milagre nos nossos corações, eu acredito que seria um momento de grande glória e de grande louvor ao Senhor se pudéssemos nos reunir para testemunhar. Se não podemos, testemunho para aqueles que você tem contato, aqueles que você tem no seu lar, aqueles que você tem na sua família, no seu trabalho, no seu estudo. Mostre aquilo que o Senhor tem feito por você. Temos que ser porta-voz daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. E Ele é vida e vida em abundância, um Deus que nos livra e que nos cuida em todo o tempo. Então que nós possamos nessa noite mais uma vez levar aquele que é digno, honra, glória e louvor, entregando os nossos corações às nossas mentes, sabendo que altar é lugar de sacrifício, independente de estarmos aqui na igreja ou em nossos lares. No momento que a palavra é pregada, nós estamos diante do altar do Senhor, e que eu e você possamos todos os dias, porque isso é uma questão que acontece diariamente, todos os dias, entregarmos as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que é o propósito do Senhor. Assim como nós ouvimos na pregação do domingo passado, que nós precisamos de mudar, entregar tudo aquilo que o Senhor tem, desejo que é a nossa vida, sem restrições, que nós possamos fazer isso, porque é isso que o Senhor quer, para que nós possamos desfrutar de tudo que nós temos desfrutado e muito mais. Então, glórias a Deus por mais uma vez podermos estar aqui. Eu convido você, irmão, você, irmã, a fechar os olhos para que nós possamos fazer uma oração, agradecer por aquilo que até esse momento fizemos, e na certeza de um Deus fiel que já tem a porção dada para o servo que vai trazer a palavra, para que nós possamos desfrutar desse banquete e mais uma vez sermos saciados por essa porção que o Senhor já tem para as nossas vidas, sabendo de novo e reforçando que somos privilegiados por podermos ter tudo isso, pois tem muitas pessoas que gostariam de ter uma fração do que nós temos, e muitas vezes nós não estamos dando o devido valor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos de verdade sermos quebrantados por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor é. Amém? Senhor Pai, te louvamos e te engrandecemos. Sabemos que o Senhor tem o domínio de tudo e de todos. Desde que o mundo é mundo e tudo foi fundado pela Tua palavra, Senhor, o Senhor tem o domínio. Que nós nunca venhamos a esquecer disso, sabedores e tendo a certeza que em todo o tempo o Senhor tem nos livrado com mão forte daquilo que tem vindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas famílias, a nossa igreja. Senhor, te louvamos, porque o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, um Deus longânimo, porque se não fosse isso, Pai, já teríamos sido fulminados, porque nós não somos nada diante de Ti, Pai. Nos ensina que esse mundo e o que somos não é nada, para que nós possamos entender que tudo tem que ser por Ti, para Ti, Senhor. As nossas vidas, ela tem que ser honra, glória e louvor para Ti em todo o tempo, Pai. Nos ajude, nos ensine isso, quebrante os nossos corações, Pai. Nós lhe pedimos em nome de Jesus e também pela Tua palavra, Pai. Continua falando conosco, aos nossos corações, que nós possamos ser tocados mais uma vez, através da Tua graça, da Tua misericórdia, pelo Espírito Santo, Senhor, trazendo renovo, força, ânimo e tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada rumo à Canaã celestial, Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos compartilhar do banquete que o Senhor tem para as nossas vidas. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. O Senhor já tem falado aos nossos corações
E eu te convido nesse momento para já estar abrindo a palavra do Senhor em Êxodo no capítulo 3. Êxodo 3, vamos estar lendo o verso 11, amém? Que bom que você reservou esse momento aí no seu lar, na sua casa, para juntos estarmos cultuando ao Senhor. Tenho certeza que você está aí no seu lar nesse momento com a sua família, e é bênção isso, que o Espírito Santo já possa estar falando ao teu coração. E aqui em Êxodo, no capítulo 3, nós vemos o seguinte, 3 verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ali nós vemos Moisés fazendo uma interrogação para Deus: quem sou eu para que vá até a presença de Faraó e liberte o povo de suas mãos? E é sobre isso que nós queremos estar meditando, não é, nessa noite. E qual é o contexto aqui? Moisés é aquele período onde ele já estava em Midian, apacentando os rebanhos, e de repente ele vê, né, ali no monte, a sarça ardente. Você conhece muito bem essa passagem. E ali, então, aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés, ele começa a se dirigir até aquela manifestação de Deus. E quando ele começa a se aproximar, ele escuta uma voz: Moisés, não se chegue, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E ali Deus não começa a conversar com Moisés, dizendo a ele do clamor do povo de Deus, das 12 tribos de Israel que estavam ali no Egito. Clamor por quê? Porque eles estavam escravos, estavam ali necessitados. Então eles começaram a clamar, e Deus ouviu então o clamor desse povo, e chama então Moisés, que estava então em Midian, já tinha ali, estava com a sua família, estava muito tranquilo, e Deus o chama e dá a ele uma ordem. Qual que era a ordem? Moisés, eu preciso que você volte lá para o Egito, e lá no Egito eu quero que você seja usado por mim, para que a minha glória seja manifestada na sua vida, e você venha a libertar o povo. Mas então o que acontece, não é, com Moisés? Ele fala: longe de mim isso, quem sou eu? E quantas vezes, irmãos, eu e você, nós nos sentimos incapazes de fazer algumas coisas. Nós nos sentimos incapazes de fazer um trabalho, uma obra na igreja, e isso não é errado. É até bom você ter, né, esse sentimento de você ser incapaz de fazer a obra. Isso mostra que você tem um temor a Deus, que você confia no Senhor. Isso mostra que você respeita, né, os irmãos. Enfim, não é errado você sentir-se incapaz, porque realmente é Deus que nos capacita. Mas quando essa situação começa a ser exacerbada, você começa a exagerar, você começa a correr de tudo, isso não é bom. Você começa a atrapalhar o agir de Deus na sua vida. E é isso que nós queremos aprender, né, nesta noite, com a palavra de Deus, com o nosso Deus, e através da vida de Moisés. Moisés, ele teve esse chamado. E quantos homens se sentem incapazes? Nós vamos voltar aqui em Êxodo, deixa marcado, mas vamos só para ter um exemplo, em 1 Samuel, capítulo 10, um homem de Deus, que foi ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido ali por Samuel, o rei Saul, não é? E olha que interessante, no capítulo 10 de 1 Samuel, no verso 17, convocou Samuel o povo do Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir Israel do Egito, os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam.
mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus. Aqui que está dizendo? O povo pediu um rei. Deus operou, Deus fez grandes milagres, tirou esse povo com mão forte. Nós vamos voltar a falar nisso aqui ainda nessa noite, referente a Moisés. Moisés foi usado com esse propósito. Mas aqui nós vemos então Samuel ungindo esse homem. E interessante que ele já havia sido ungido, porém não tinha sido apresentado ainda para a nação, para os povos. Então aqui o contexto diz isso. Samuel, ele reúne as 12 tribos, então ele vai apresentar Saul, que já havia sido ungido por Deus através da vida de Samuel. E olha que interessante, no verso 20: fazendo pois chegar Samuel todas as tribos, tomou a tribo de Benjamim, que era a tribo, no caso, de Saul, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, e pelas suas famílias, tomou a família de Matre, e dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Interessante que no momento de apresentar o primeiro rei que o povo pediu, chamaram todas as tribos, chamaram todos os principais, e onde estava Saul? Saul, ele desapareceu, e foi preciso, uma revelação de Deus. Então tomaram a perguntar ao Senhor, perguntar a Deus, se aquele homem ainda viria ali. Quem que era esse homem? Era Saul. Aí o Senhor disse: eis que ele se escondeu numa bagagem. Então veja, irmãos, quando nós somos chamados, convocados para uma obra, é normal, nós nos sentimos incapazes, nós queremos recuar, como aconteceu com Moisés, aconteceu com Saul e com muitos outros homens. É honroso você até dizer, volto a dizer isto, que você é incapaz, e nós somos incapazes mesmo. É o Senhor que nos capacita, mas não deixe isso fazer com que você não faça a obra de Deus. Não deixe que esse medo tome conta da sua vida e o Espírito Santo não venha atuar da maneira que Ele quer e que Ele deseja na tua vida e na minha vida. Mas vamos voltar lá para Êxodo, então, Êxodo no capítulo 3, e nós vemos então que Deus chama Moisés, e Moisés, ele dá essa resposta: quem sou eu? Eu sou incapaz para fazer isso. Mas qual era o objetivo de Deus? Qual era a tarefa que o Senhor tinha para Moisés? Primeiro, libertar o povo, tirar o povo das garras do inimigo. Esse era o propósito que o Senhor tinha na vida de Moisés. Esta era a missão de Moisés, ele ser um libertador, tirar, aquele povo das garras do inimigo. Mas é interessante que esse povo que entrou ali no Egito através de José, lembre-se da história, ali em Gênesis, a partir do capítulo 47, nós vemos esse povo, o povo de Deus, entrando no Egito, e foi uma providência de Deus. José foi vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito, e ali ele sofreu muito, porém Deus sempre esteve com ele, Deus sempre honrou a José. E chegou um certo momento que o faraó da época teve um sonho, teve uma revelação, e a fama de José era grande já, e ele mesmo lá, trancafiado, preso, olha a situação do servo de Deus, o faraó o chama, e ali conta o sonho, e esse sonho era que teria 7 anos de abastança, de prosperidade, mas depois viria mais 7 anos de miséria, de grande miséria. Então ali Deus revela, através da vida de José, que ele deveria então estar orientando o faraó a estar guardando recursos, para que quando chegasse a época da miséria, o Egito tivesse bastante comida, alimentos, enfim,
os seus armazéns completos para poder suprir a necessidade de todos os povos. E aí entra então em cena o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. A palavra de Deus diz que Jacó, com mais 76 pessoas, entram nesse momento no Egito e ficaram ali na média de 300 a 400 anos. É interessante que não foram 400 anos de escravidão, não. Nesse período que eles ficaram ali no Egito, o povo de Deus, eles prosperaram. Esse José, que acabei de vos falar, ele foi o governador do Egito. Através das mãos desse homem, desse servo de Deus, que ficou na posição, que foi humilhado, foi vendido pelos irmãos, mas ele ficou na posição, ele fez a vontade de Deus, Deus usou a vida dele para salvar povos, inclusive os judeus, inclusive esse povo. Mas o que levou esse povo então a ser escravo? Eles estavam no Egito, tinha ali um judeu, não é? Que era governador. O que levou esse povo a se tornar escravo? A palavra de Deus diz que veio um outro faraó que não conheceu José, que não conheceu o Deus do povo de Israel. Por que chegou essa situação, irmãos? Por que um novo faraó chegou ao ponto de não conhecer José, aquele que foi usado por Deus para prosperar ainda mais aquela nação, o Egito, aquele império? O pecado foi a causa deles serem escravos, deles ficarem escravizados ali. Eles esqueceram do Deus de Israel, eles esqueceram de tudo que o Senhor fez pelas suas vidas. Mas a graça e a misericórdia de Deus, ela tem se renovado nas nossas vidas, e Deus lembra-se daquele povo, aquele povo começa a clamar. Então vem ali agora Moisés, para libertá-los o quê? Das garras do inimigo. Então a primeira missão de Moisés, a primeira ordem que Deus dá a ele, o que ele tinha que fazer no Egito? Ser um libertador, ser aquele que ia tirar o povo das garras do inimigo. E a segunda era ser líder. Ele precisava ser líder. E eu quero te convidar para estar abrindo aí a palavra de Deus em 1 Timóteo. Vou aguardar. 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel e digna. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, liderança, sacerdócio. Você é um sacerdote no seu lar, de repente você quer se casar, você vai ser um líder no seu lar, não é? Fala para os homens. Você, mulher, vai ser a adjutora, aquela que vai estar junto, ajudando o esposo na liderança, vai ser líder também, juntamente com o esposo. Então o Senhor te chama para isso. Então esse era o propósito. Convém, porém, que essa pessoa seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, Moisés, ele foi chamado para ser um libertador, para levar uma palavra de resgate, de libertação, para aqueles que estavam escravizados, e levantou para ser um líder. E qual a qualidade do líder? Ser sóbrio, vigilante, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não sei se você se lembrou, hoje é o primeiro domingo do mês. E todo domingo, primeiro domingo do mês, nós estamos celebrando, trazendo em memória o trabalho de missões, culto missionário. E o Senhor tem te chamado para fazer missões. O Senhor tem me chamado para fazer missões. E a missão que Moisés teve foi de libertar, e a sua missão
A minha missão é de libertar as vidas do pecado, tirar eles das garras de Satanás. Essa é a função da igreja. Você é igreja, você é parte do corpo de Cristo. Amém? E o Senhor também te chamou, como chamou Moisés, para ser líder, para liderar. E qual a qualificação do líder? Íntegro, honesto, hospitaleiro. Que bênção, né? Apto para ensinar. Aí de repente você está falando agora aí na sua casa, como Moisés falou: eu sou incapaz de levar uma palavra de libertação, eu sou incapaz de liderar, eu não tenho condições. Amém, irmãos? Que bom que você está falando isso, porque nós não temos mesmo. Mas se você se humilhar na presença de Deus, na presença do Senhor, Ele já tem te capacitado, Ele vai te revelar grandes coisas e vai te mostrar que Ele quer fazer muito mais na tua vida e na minha vida. Permita-se. Olha que interessante, Moisés, ele deu aquela, né? Mas eu sou incapaz. Mas será que Deus estava enganado? Abra aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 22. Porque como líder, Moisés, ele precisava se comunicar bem, ele precisava falar diante de Faraó, não é? E ele disse que não, eu sou incapaz. Mas será que Deus estava errado então? Olha que fala aqui em Atos capítulo 7, verso 22. E Moisés, o mesmo Moisés, viu? Lá do Êxodo, é o mesmo. Foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E ele falou que ele era incapaz. E ele estava lá no Egito por providência divina. Começou lá com José. Nós não falamos? Lá em Gênesis capítulo 47, eu já falei aqui. Depois você medita. Começou lá. Aí depois vem esse momento. José nasce, mas houve o povo do Egito querendo matar todas as crianças. Moisés foi tirado das águas, ele foi guardado, ele foi poupado. Tinha um propósito desse menino nascer, crescer melhor, né? Ele nasceu entre os hebreus, mas ele se educou, ele cresceu, ele teve por sua mãe ali, aquela que o criou, a princesa, a filha de Faraó. Então Moisés, ele foi desde criança, igreja, educado dentro do palácio, com toda a ciência. O Egito, na época de Moisés, era a grande potência do momento, daquela época. Ali, tudo acontecia ali, toda a modernidade, a astronomia, a parte de astrologia, a parte de matemática, física, eram grandes construtores das pirâmides. No tempo de Moisés, as pirâmides já era coisa antiga, já tinha mais de 1000 anos as pirâmides, e elas sempre foram ali, os sepulcros, né? Serviam de túmulo dos faraós, guardavam as suas riquezas desde aquela época. Então Moisés, ele foi educado nas melhores das nações mais evoluídas da época. E quando Deus o chama, ele disse que ele era incapaz. E eu e você? O que nós podemos falar quando Deus nos chama para fazer a sua obra? Nós podemos ficar recuando? Aí você pode dizer: mas eu não estudei em nenhuma faculdade, não. Eu não tenho capacidade nenhuma. Coitado de mim chegar aos pés de Moisés. Mas lembra que eu falei de José? Onde é que José estudou? José foi criado com seus pais, foi vendido pelos irmãos, não teve estudo nenhum, e ali ele foi governador do Egito. Irmãos, Deus, ele capacita aquele que não tem faculdade, ele capacita aquele que fez faculdade. Tudo é Deus, é para a glória de Deus. Não importa, Deus, quando Deus chama, é para confundir. A sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria dos homens. Eu e você precisamos apenas nos prontificar a fazermos à vontade a obra de Deus. Então Moisés, ele era a pessoa certa. Deus, ele não errou. Ele era a pessoa certa, a pessoa escolhida. Deus escolheu a pessoa certa.
como você é a pessoa certa que Deus escolheu, para a glória dEle, não para mim nem para a sua, é para a glória dEle. Eu não quero aqui dizer que você é capaz, você pode, você acontece, não, nós não podemos nada, se não for naquele que nos fortalece, amém? Entenda isso, entenda isso. Então qual foi a palavra de Moisés para Deus? Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire o Egito, tire, os filhos de Israel do Egito. Quem sou eu? Mas Deus então ele começa a animar a Moisés. Eu te convido para estar indo aí para Êxodo, no capítulo 4. Êxodo no capítulo 4, no verso 10. Diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui no capítulo 4, o contexto diz que Deus se apresenta novamente, começa a encorajar a Moisés, dizendo que eu estou com você, eu estarei com você, eu vou te usar, eu quero te usar, para a glória minha. Não é que você seja alguma coisa não, Moisés, eu quero te usar para que a minha glória seja manifestada na tua vida. Quero usar a tua vida para resgatar, tirar o meu povo daquele lugar. E Moisés ele começa, dizendo que ele não tinha condições, que ele não sabia falar, que ele tinha essa dificuldade, ele era pesado, de lábios. Ele começou a contestar com Deus. Ele não estava reconhecendo aquela autoridade de Deus. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então chegou um ponto, irmãos, que Moisés começou a escorregar tanto, que o pastor José Luiz sempre falava aqui para a gente: está parecendo, está escorregando que nem quiabo, até a língua que travou. Igual o pastor José Luiz. O pastor José Luiz também ele trava a língua, pastor? Um abraço, viu? Que Deus te abençoe e que a cura do nosso Deus venha sobre a tua vida, pastor. Nós amamos o seu lar, a sua casa. Mas o pastor José Luiz sempre falava isso para a gente: mas você está escorregando que nem quiabo. Então Moisés estava desse jeito, escorregando. Mas chegou um momento que ele fala: olha, eu tenho dificuldade, eu sou pesado de falar, existe ainda uma tradição judaica que diz que Moisés ele poderia ser gago, A palavra de Deus não fala isso, fala aqui que ele é pesado de língua, pesado de boca. Isso não quer dizer que ele era gago, mas existe uma tradição dentro do judaísmo, que é uma tradição, é uma história, com E, uma história, não é nada verídico isso, mas é uma tradição judaica, dizendo que Moisés ele era gago. Por quê? Porque na sua infância ele viu os tesouros de Faraó e ali ele ameaçou pegar um dos tesouros. E quando ele ameaçou a pegar, as pessoas próximas de Faraó observaram isso e entenderam que, olha, isso aí não é uma coisa boa. Esse rapaz aí, quando ele crescer, ele vai querer tomar o Egito. Então diz a lenda, a tradição judaica, que eles colocaram uma peça de ouro e uma panela com carvão, com brasas vivas. E se Moisés ele atentasse para a peça de ouro, era o que ele realmente ia fazer, ele ia roubar o trono de Faraó. Mas se ele fosse para o carvão, ele seria uma pessoa humilde, ele não ia fazer nada disso. Isso é uma tradição, isso não está na palavra. E disse quando Moisés, a tradição disse, quando Moisés viu aquela peça de ouro, aquilo encheu seus olhos e já foi em direção dela. Mas o anjo Gabriel, diz a tradição, impulsionou para as brasas e ele levou aquela brasa nos lábios, diz a tradição, e ele então queimou seus lábios. Por isto, para dizer que ele era gago, mas a palavra de Deus não diz isto, e que ele queimou seus lábios na sua infância e veio a ser gago, Mas isso é uma tradição judaica. Na verdade, ele poderia estar dizendo que era pesado de boca, porque ele não conhecia, a história do judaísmo realmente, dos seus pais, e Deus usou a vida dele para escrever tudo isso depois, Mas na oratória ele não teve isso. Por quê? Porque ele foi criado aonde, igreja? Ele foi criado no palácio. Então ele aprendeu toda a ciência do Egito,
não é? Mas Deus ali queria usá-lo. Então sacode ele: rapaz, não importa qual que é a sua dificuldade, é eu que te capacito, é eu que faço os lábios, é eu que faço a boca. E o Senhor fala com você nesse momento. Não rejeite de fazer a obra de Deus. Deus te chamou com um propósito. Não conteste com Deus, né? Todas as vezes que deixamos de falar do amor de Deus, nós estamos contestando com o Senhor, né? Estamos contestando ali o que ele disse em Marcos 16:15: ide e pregai a toda criatura, ensinai, batizai no meu nome, quem crer, não é, será salvo. Então essa é a nossa missão, a mesma missão que Moisés teve e quis recuar, mas Deus ali tratou na sua vida: não, você não vai recuar, eu quero te usar. E muitos de nós, irmãos, já éramos para ser mestres, mas estamos recuando, estamos deixando de fazer a obra, estamos deixando de assumir, né, o nosso papel de servos, de servas. Estou falando aqui para pastores, para presbíteros, para diáconos, para todos aqueles que têm a unção de Deus. E o que é a unção de Deus? É o Espírito Santo. Talvez você não seja pastor ainda, um presbítero ainda, um diácono ainda, você não seja, mas você já tem o Espírito Santo, você já é ungido do Senhor. O Senhor já te escolheu no ventre da tua mãe. E se você está nos ouvindo, é porque o Espírito Santo está trabalhado na tua vida. Então deixe-se usar, não recue, não diga que você não tem capacidade. Deus, Ele te capacita, Deus, Ele te fortalece para a glória dEle, não porque você seja bom ou que eu seja bom. Nós não somos bons, irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, e Deus quer nos usar, como Ele usou a vida de quem? De Moisés. Mas na realidade, né, o problema de Moisés não era gagueira, não era ser pesado nas línguas, e Deus sabia o que era o problema dele. E vamos voltar lá em Atos, abre lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver qual que era o problema de Moisés, e o Senhor curou esse problema, e de repente, esse é o seu problema também, e Deus quer te curar. Eu não acho Atos aqui, irmãos, mas vou achar já, achei. Deus quer te curar, né? Atos 7, nós lemos o 22 aquela hora, né? Nós vamos continuar lendo então. No 22, falou, né? Quando Moisés foi instruído, né, em todas as ciências dos egípcios e poderoso em suas palavras e obras. Como é que esse homem não sabia? Como é que era pesado, né? Volto a dizer, provavelmente na lei, na experiência com Deus, ele era falho aí, né? Como eu e você somos falhos aí também, né? Mas olha que continua aqui, qual seria o problema realmente, que estava pegando aqui, no 23, e quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, ou seja, ele no Egito, não é? Foi criado ali com toda a ciência, era o príncipe do Egito, tem até desenhos, filmes sobre isso, né? Então chega um momento de 40 anos de idade, então ele sente no seu coração: vou lá conhecer os meus parentes, né? Então ele vai, e vendo sendo maltratado um deles, o defendeu e o vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? Num outro dia ele viu dois irmãos judeus brigando entre si. Então ele viu aquilo e trouxe uma palavra: irmãos, parem com isso, vocês são irmãos, não briguem, não é? O que eles falam para Moisés? Calma aí, você ontem matou um egípcio, agora você quer nos matar também? Moisés, ele precisava ser curado, porque quando ele ouviu esta palavra dos seus irmãos, não é? Aquilo entristeceu, o preocupou, o que levou ele a fugir.
Esse foi o momento que ele fugiu do Egito, porque ele foi com medo de Faraó. Diz aqui o contexto: se Faraó ficar sabendo, ele vai me matar. Estou perdido, matei um egípcio, não poderia ter feito isso. Não importa que eu sou príncipe, eu matei um egípcio, não podia ter feito isso, não é? Por causa de um escravo. Não, eles vão me matar, vai acabar minha mordomia. E os meus irmãos, aqueles que eu pensava que estavam junto comigo, eles não se agradaram disso. Então aquilo veio uma tristeza no coração daquele homem, veio uma enfermidade na alma, e ele fugiu para Midian, e ali ele ficou então mais 40 anos em Midian, e foi aí que Deus trabalhou na vida dele. Ali ele foi capacitado por Deus, ele teve uma família. Lembra lá do liderar Moisés? Ele teve uma família lá em Midian. Ele não teve família no Egito, não casou-se no Egito, mas lá em Midian ele casou. Ele conheceu um sacerdote, Jetro, casou com a sua filha Zípora, teve 2 filhos, Gerson, que significa Deus, né, me fez peregrino nessa terra, e o outro foi Eliezer, Deus me protegeu nessa terra. Deus trabalhando na vida dele, irmãos. Lá na terra de Midian, ele saiu fugido. Então esse era o problema. Ele não queria voltar porque ele tinha medo de Faraó. Estava com medo desse povo todo, dos irmãos, né? Daqueles que ele esperava, né? Que ia compreender que ele, puxa vida, né? Eles vão me compreender, eu sou o povo nascido deles, eles são meus irmãos, eu preciso estar com eles. E Deus diz o que para ele? Olha, volta, porque todos aqueles que procuravam a sua morte, eles não existem mais. Aquela palavra curou Moisés. Quando Deus fala para ele: volta, Moisés, porque todos aqueles que você está com medo, Faraó, aquele Faraó já morreu, já não existe mais, né? Todos aqueles que pensavam, que queriam a sua morte, não existem mais. Volte. E ele volta, igreja. Ele volta, mas mesmo assim, ele ainda contendia com Deus. E Deus usou a vida de quem? Usou a vida de Arão para curar Moisés. Porque Moisés ainda falava: olha, eu não sei falar. Mesmo Deus falando tudo para ele, ele ainda contestando com Deus. E Deus diz: então você vai levar Arão. Não tem jeito, Moisés, é você mesmo. Não adianta você fugir. Então você não quer falar com os judeus, você não quer falar com o Faraó, eu vou usar a vida de Arão. Arão, seu irmão. E foi o que aconteceu, igreja. Deus começa a usar a vida de Arão para estar também curando a vida de Moisés. Se você começar a ver ali nas pragas do Egito, quem se apresentava, Deus falava com Moisés: olha, vai lá, você vai fazer assim, assim, assim. Você fala, passa o recado para Arão, Arão vai falar com o Faraó. Que Moisés tinha medo de falar com o Faraó. E assim foi. Mas chegou aí na 3ª ou 4ª praga, você já vai ver Moisés, já ele mesmo falando diretamente com o Faraó. Deus começou a curá-lo. Muitas das vezes você não quer fazer a obra, você não quer pregar, mas vai, irmãos. Falava com um amado irmão nessa sexta-feira: querido, ministra, fala do amor de Deus. Ah, mas eu não tenho condições. Mas é Deus que capacita. Você está me vendo anunciando aqui a palavra de Deus. Eu estou aqui na CIEB, já tem 16 para 17 anos. Antes daqui eu congregava em outro ministério. No início, irmãos, eu não tinha condições nenhuma, mas eu agarrei firme, eu não recuei. O pastor José Luiz me colocava: você vai dar aula. Pastor, mas misericórdia, eu dar aula. Você vai dar aula, você vai pregar. E eu, com toda dificuldade, os irmãos que são mais antigos aí, que na CIEB, sabem disso, e eu fui indo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu consigo pregar um pouquinho melhor. Preciso melhorar muito, preciso meditar muito, preciso orar muito. Deus tem que fazer muito ainda na minha vida,
mas eu não recuei. Pensei muitas vezes em recuar, pensei muitas vezes sim de jogar a toalha, não quero mais, não vou fazer, não é? Pastor Jalismo, não vou ministrar não, pensei muitas vezes, mas eu vou, porque é Deus que vai falar, e é Deus que está falando nessa noite com você, igreja. Permita-se, deixa Deus te usar. Você foi chamado para libertar. Hoje é culto de missões, Deus te chama a ser um missionário, para levar as boas novas de Cristo, para ser usado, abençoado por Deus, amém? E porque Deus fala, né, conosco, né? Olha em 1 João, por que Deus está falando, insistindo tanto conosco nessa noite, uma noite de missões, uma noite missionária, para nos despertar, para um chacoalhar para a obra, né? Em João, capítulo 15, verso 16, Evangelho de João, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e eu vos nomeei, para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Queridos, Deus tem te chamado, Deus tem me chamado para nós darmos frutos para o Senhor. Lembra daquela passagem quando Jesus ele passou perto de uma figueira, teve desejo de pegar do seu fruto e não tinha, só tinha folhas verdes. O que aconteceu com aquela figueira? O que Jesus disse para aquela, quando ele procurou o fruto e não tinha? Aquela árvore, aquela figueira, ela morreu de vez. Dê fruto ao Senhor, porque o Senhor está às portas. Qual é o fruto que o Senhor quer que eu e você venhamos a dar a Ele? Paz, bondade, benignidade, temperança, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:22. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. Deus te chamou, Deus me chamou para sermos igreja, para resgatar as pessoas que estão no mundo, no pecado, estão sendo escravizadas. Queridos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E você tem essa mensagem, eu tenho essa mensagem, a igreja tem essa mensagem, e o Senhor quer nos usar como usou a vida de Moisés, e nós ficamos contestando com o Senhor: eu não, em nome de Jesus. Tome uma postura diferente. Você que tem a unção, você que é ungido de Deus, você que tem o Espírito Santo, que tem te convencido do pecado, esta é a unção que vem sobre as nossas vidas. Não recue, deixe-se gastar nas mãos do Senhor, amém? Deixe-se gastar. Deus quer nos usar para você também ser liberto desse mundo e você levar outras vidas. Que a nossa palavra, que a sua palavra, já concluindo essa mensagem, seja como fez Isaías. Isaías, ele foi chamado pelo Senhor. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito num povo de impuros lábios, não é? E o Senhor então pega uma brasa do altar, purifica os lábios de Isaías. E o Senhor nessa noite purifica os seus lábios, purifica os meus lábios. O Senhor perdoa os nossos pecados, todos os traumas, né? Muitas das vezes você não quer fazer obra porque você tem trauma de pessoas que te entristeceram, igreja por onde você passou, que você foi entristecido, que caia por terra tudo isso nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deixe o Senhor te curar, deixe o Senhor te curar. A mensagem de Isaías foi essa, a palavra que Isaías deu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer te usar, o Senhor, Ele nos dá uma palavra erudita, amém? E para nós fecharmos, eu quero te convidar para você estar abrindo aí em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses 3, no verso 13, diz a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim não julgo que já haja alcançado,
Mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam. Queridos, esqueça tudo que te aborreceu, tudo por onde você passou, como eu já disse, todas as tristezas, mágoas, decepções, esquece tudo isso, porque o Senhor tem te perdoado, o Senhor te levanta, não é? Então esqueça, e mais avance, né? Esqueça as coisas que para trás ficam e avance para as que estão adiante de você. Prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Qual é essa vocação que o Senhor tem nos dado? É de anunciar a sua palavra, é de sermos aqueles que levam a palavra que liberta, que cura, que transforma, é de nós sermos bons líderes nos nossos lares, na nossa cidade, na nossa nação, na nossa igreja, sendo pessoas que testemunhem do amor de Cristo. Sempre vamos falar: Senhor, eu não tenho condições, eu sou incapaz, mas ajuda-me. Moisés, ele tentou de todo jeito, irmãos. Sou incapaz, não sei falar, e Deus mesmo assim o usou. E Deus vai te usar. Deus quer te usar e Deus já tem te usado. A boa obra que Ele começou, Ele tem aperfeiçoado. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, bondade, em ter nos escolhido, em ter nos chamado para fazer uma obra, e também, Senhor, de ter paciência conosco, ó Pai, porque como nós inventamos histórias para não fazermos a Tua vontade, como damos desculpas, ó Deus, mas nesta noite, mais uma vez, o Senhor tem mostrado, através da Sua palavra, que realmente nós não somos capazes, mas o Senhor nos escolheu primeiro, e o Senhor, através das nossas vidas, quer resgatar o perdido. O Senhor, através dos nossos lábios, quer levar uma palavra de salvação, uma palavra de cura, de libertação. Que através das nossas vidas, as pessoas que não sabem liderar, e existe uma carência no mercado de líderes, não há líderes. E quando falamos líderes, falamos de pais, esposos, de prefeitos, vereadores, governadores, líderes eclesiásticos, líderes governamentais. Falamos de todos esses, Senhor, do caráter nos homens. E aonde nós vamos aprender a sermos líderes, se não for através da Tua palavra? Que nós possamos ser aqueles que ensinem através da Sua palavra. Nos capacita para isso, Senhor, porque para isto o Senhor tem nos chamado, para sermos aqueles que anunciam boas novas e para sermos líderes. Nos capacita, Senhor, e não permita que venha o medo, não permita que venha covardia, porque o Senhor não tem dado espírito de medo e nem de covardia, mas o Senhor tem dado um espírito de fortaleza, e esse espírito é o Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Continue operando na vida dos nossos irmãos, nos lares e nas famílias. Abençoa o nosso pastor, a nossa igreja e toda a liderança. Assim eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, igreja. Glórias a Deus pela palavra do Senhor. Mais uma vez fomos presenteados, somos privilegiados por podermos ter esse presente que é o ministrar da palavra do Senhor, esses dons que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, dom que o Senhor tem derramado sobre a vida do presbítero, né, e que nós possamos entender que dons e talentos vêm do Senhor para que nós possamos levar à frente, adiante, aquilo que o Senhor tem determinado, que é o avanço do reino, um reino já estabelecido nos céus
na terra que precisa ser estabelecido em nossos corações. Então isso depende de cada um de nós, e nós podemos continuar sendo lapidados por Deus, os nossos dons, os nossos talentos, sabendo sempre que isso não é nosso, isso é de Deus e vem para que nós possamos utilizar em prol do reino, para que nós possamos ganhar almas e continuarmos caminhando aquilo que o Senhor quer. E precisamos continuar nos atentando àquilo que o Senhor tem nos solicitado, as ofertas, os dízimos, os gideões. Isso também faz parte daquilo que é nossa responsabilidade, como dons e talentos, e que eu e você não recuemos naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Se você pode estar dizimando e ofertando, faça isso através de uma vinda aqui à igreja, de segunda a sexta. Existem pessoas aqui que podem estar recebendo esses valores. Se você achar melhor, pode fazer um depósito, pode fazer uma transferência bancária, pode fazer N questões aí. Podemos ter várias opções para conseguir fazer aquilo que o Senhor tem nos dado como responsabilidade, como dom e talento também. Então não recue, que nós não venhamos a recuar. É de extrema importância que nós continuemos também com os nossos dízimos, as nossas ofertas, o Gideão, o missionáriozinho. Encerramos o mês 9 e, somente para recapitular, os meses ímpares são os meses que nós temos que trazer os cofrinhos. Então, se você ainda não trouxe o seu filho ainda não teve essa possibilidade, que você possa trazer e abençoar aquelas vidas que ali esperam por esses valores, numa terra longínqua, mas que esse dom, esse talento, eu e você, apesar de não desfrutarmos presencialmente, toque o seu e o meu coração e continuemos a fazer também essa obra. Então vamos continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não se esqueça, o seu dízimo, a sua oferta, o seu gideão é importante para que a obra continue caminhando, porque isso é responsabilidade nossa. O Senhor não vai vir e descer do céu para fazer isso. Isso é responsabilidade minha e sua. Nós não podemos recuar em momento algum com isso. Passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de luta, mas eu tenho certeza que em alguma coisa o Senhor tem dado para você, e nisso você tem que ser fiel ao Senhor e continuar caminhando com seus dons e talentos para a honra e a glória e louvor dele. Vamos passar a nossa agenda semanal. Então começamos a segunda-feira com a Hora da História, às 10 horas, a partir das 10 horas, no nosso youtube.com/ciebtv. Nas terças-feiras, como já é de costume, live das mulheres no Instagram, às 15 horas, no Instagram da CIEB, instagram.com/ciebcaçapava. Quarta-feira, nossa escola dominical, escola bíblica, melhor dizendo, às 19h30, também pelo youtube.com/ciebtv. E o pastor Helder tem sido grandemente usado em nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida não só dele, mas de todos eles, de todos aqueles que têm se proposto a fazer a obra. Às quintas-feiras, ou mais uma quinta-feira, te faço um desafio pelo youtube.com/ciebtv, a partir das 10 horas, esse para os juniores, pré-adolescentes e adolescentes. Incentive e acompanhe o seu filho, aqueles que podem. Se não conseguem acompanhar no momento, às 10 horas, fica ali, você pode estar acessando depois. Não perca essa oportunidade, essa rica oportunidade de poder, mais uma vez, estar compartilhando a palavra. Às sextas-feiras, a nossa reunião de oração, com transmissão pelo facebook.com/cieb e pelo YouTube também, ou melhor, pelo Facebook nós não temos mais, agora é pelo YouTube, certo? Então, às 19h30, não esquecendo que você é de suma importância para estar conosco aqui. É bênção podermos estar diante do Senhor presencialmente, mas aqueles que não podem também, continuem nos acompanhando aí pelo YouTube. Não esqueçam de fazer as inscrições, Nossa inscrição é feita no nosso site, no site da CIEB. Tem um campo lá onde você pode estar selecionando, fazer a sua inscrição. Tem alguns campos para que você esteja respondendo.
e venha participar conosco, tem sido bênção. Deus tem nos abençoado com esse momento, um momento onde a igreja pode estar de joelho diante daquele que é o autor e o consumador da nossa vida e da nossa fé. Sábado, live dos adolescentes, pelo Instagram, esse sim pelo Instagram, instagram.com/identidade.cieb, às 19h30. Estamos com saudades dos nossos encontros presenciais, mas enquanto isso, que nós possamos nos reunir em torno da palavra do Senhor, em torno daquilo que o Senhor já tem para a minha e para a sua vida, que é bênção. Domingo pela manhã, celebração da família às 10 horas, com transmissão pelo YouTube da CIEB TV. Não se esqueça que esse também precisamos de fazer as nossas inscrições, então entre, já faça a sua, não perca a oportunidade. Eu estou na expectativa do momento que nós vamos encher todas as cadeiras aqui. Deus tem me dado a oportunidade de participar todos os domingos, eu dou glória a Deus, e sou muito grato a Deus por isso, isso é um privilégio. E venho todos os domingos numa expectativa grande de nós podermos estar com todas as cadeiras, todos os assentos, com as pessoas, com os irmãos, e isso vai ser bênção. Eu acredito que o Senhor vai ter um momento para isso. Vai ser de grande alegria também para o coração do Senhor. E no domingo à noite, às 19 horas, a celebração da família online, e pelo YouTube, transmissão pelo YouTube, .com/CIEBTV, que eu e você possamos prestigiar aquilo que Deus tem trazido às nossas vidas. Todo o momento a fonte não para de jorrar. Que eu e você possamos mais uma vez desfrutar dessa fonte inesgotável, fonte de vida eterna, para que possamos, ainda que peregrinos e forasteiros, continuar caminhando numa terra estranha, uma nossa morada, Canaã celestial, aquele lugar que o Senhor já tem preparado, que ansiemos por isso, porque tudo nesse mundo não passa de ilusão. Aquilo que é concreto, aquilo que nos preenche, aquilo que nos traz, tudo aquilo que a nossa alma precisa, está no Senhor, está na sua palavra, está naquilo que Deus tem para as nossas vidas através disso tudo. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que o Senhor possa estar nos guardando como sempre tem nos guardado, com mão forte, e que nós possamos, mais uma vez, para a honra, glória e louvor do Senhor, caminharmos em vitória com Ele, levando o Seu nome avante, fazendo esse reino, um reino eterno, ser avançado, estar avançando em nossos corações e nos corações que nos rodeiam e estão conosco. Deus abençoe, uma boa noite, fique na paz do Senhor.